Graça e paz, tudo bem? Vamos dar início a mais um culto? Antes de a gente começar, eu quero fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar aqui no botão inscrever-se, tá? E curta esse vídeo, ajuda muito. Dessa forma a gente consegue chegar a mais e mais pessoas. Outra coisa bacana é que toda terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, 6 horas no máximo, nós estamos postando devocionais curtos, aí de no máximo 8, 9 minutos, que é para começar bem a semana. Eu acho que vai fazer bem para você escutar esses devocionais. Tá legal? Então se inscreva, curta e toda terça-feira, a partir das 5 horas, a gente tem devocional para você. Tá bom? Eu quero começar então pedindo para você abrir a sua Bíblia em João 1, versículo 1 ao 4. João 1, 1 a 4. Abriu? Abriu? Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Luz dos homens. Está falando aqui de Jesus. Jesus é a luz, Jesus é a vida. É impossível viver sem luz. É a luz que nos permite enxergar as coisas ao nosso redor. É a luz que nos permite enxergar as pessoas nos olhos. É a luz que permite que nós possamos enxergar o caminho a ser percorrido. Aí você vai me falar assim: quem é cego? Olha, tudo bem. Para um cego, a luz não serve para ele poder ter, a partir dele, a sensação de mundo através da visão. Mas é a luz que faz com que o outro enxergue o cego. Sem a luz a gente não ia poder enxergar uns aos outros. Sem a luz não ia poder ter relacionamento. Jesus Cristo é a luz. Ele não é apenas a luz para a gente poder interagir com o mundo, mas ele é a luz que brilha dentro de nós para a gente interagir conosco e principalmente com ele. Jesus é vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, o Senhor é a luz. O Senhor é o Verbo. O Senhor é a vida. Eu quero agradecer porque o Senhor nos inundou com essa luz. O Senhor nos inundou com vida. E o que nós queremos, Pai, é saber viver melhor, ou seja, viver para o Senhor a cada dia. Que esse culto seja um pouco disso, que nós possamos aprender a viver nessa luz, a partir do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse culto. Amém. Amém. Luz. Luz. Se não fosse a luz, a gente não ia conseguir ler. Né? E é a leitura que eu quero indicar hoje. Eu quero indicar um livro que, para mim, foi o primeiro livro que eu comprei do Rubem Alves, que se chama Pensamentos que Penso Quando Não Estou Pensando. Pensamentos que penso quando não estou pensando. Olha que interessante. Ele quis dizer o quê? Sabe aquele momento que a gente se encontra no intervalo entre tarefas e parece que o tempo até parou? Parece que você não tem obrigação de pensar em nada. De repente, bum, vem um pensamento à sua cabeça. Às vezes um pensamento meio maluco, umas coisas. E aí me parece que ele reuniu aqui alguns. Eu só vou ler um para você ver que interessante. É um pensamento que ele teve sobre a amizade. Olha só. Um amigo é uma pessoa com quem se tem prazer em compartilhar ideias de forma tranquila e mansa. Não é preciso estar de acordo. O rosto do meu amigo não é igual ao meu rosto. E essa diferença me dá alegria. Se convivemos bem com rostos diferentes, por que haveríamos de querer que nossas ideias fossem iguais? Pensamentos que penso quando não estou pensando, tá? É curtinho, são vários pequenos
aforismos, são outros tipos de aforismos, eu recomendo, tá? Muito legal. Luz, Jesus, ele vem para transformar a nossa vida, Jesus ele vem para fazer diferença. E pensando nisso, agora no momento de louvor, que eu gostaria que você se concentrasse, eu vou recitar uma música muito bonita. É um dos meus músicos preferidos, né? O Estênio Márcios. O nome dessa música é Tapeceiro. Presta atenção na letra, se concentra na minha leitura agora, tá bom? Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecido de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, tapeceiro. O Estênio está cantando Jesus como tapeceiro divino e nós como a matéria-prima dele. E a nossa vida é essa construção. Se a gente vê do avesso, às vezes não vê beleza, né? Você já virou uma roupa do avesso, não tem beleza, é estranho. Mas quando você vê do lado certo, você vê a obra como ela deve ser vista. Que você deixe o grande tapeceiro e costurando, remendando, construindo essa obra de arte maravilhosa que é a sua vida. Vamos fazer uma oração? Eu deixei o link dessa música aqui na descrição. Clica nele e assista depois. Ele vem explicando o porquê dessa música e depois ele canta. É maravilhoso, tá? Clica depois. Vamos fazer uma oração? Senhor, conduz nossas vidas, transforma nosso coração, conduz nosso olhar. Senhor, abençoa agora esse momento da pregação, da palavra. Esteja conosco e usa para poder edificar, para nós podermos te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar essa pregação, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Jesus é Deus e Jesus é homem, né? 100% Deus, 100% homem. Esse enigma, esse mistério. Porque talvez da forma que eu conduza, essa informação, ela já estou falando agora, então ela fica subentendida durante a pregação, tá bom? Então o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é Atos 1. Atos 1, versículo 1 e 2, tá? Abre a sua Bíblia aí, Atos 1. Abriu? Atos 1, versículo 1 e 2. Vamos ler? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Você deve saber que Atos, ele é o segundo volume de uma obra de 2 livros. Qual que é o primeiro livro? O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Lucas é escritor, médico e historiador. Então ele tem como objetivo escrever esses 2 livros contando a história do surgimento da igreja cristã. A partir de quem? A partir de seu fundador, Jesus Cristo. Então, se você abrir lá o Evangelho de Lucas e começar a ler, você vai ver a história de Jesus.
Então, quem é Jesus? Jesus é um menino que nasce, né, numa família, nasce numa condição estranha, numa estrebaria. Mas o que é mais estranho e mais maravilhoso, fantástico, é que Jesus, ele nasce de uma virgem e ele é concebido a partir do Espírito Santo. Olha só. Mas isso você lê lá depois com calma. E depois do nascimento dele, então, ele cresce, ele é criado, né, pela Maria, mãe, e pelo esposo, o pai dele, o José. Então, eles educam Jesus como uma criança comum, né, como uma criança, qualquer criança ali no mundo judaico, né, no mundo de Israel. Jesus, então, ele cresce aprendendo principalmente 2 ofícios. O ofício religioso, né? Ele aprendia sobre o Deus de Israel, esse Deus único, Yahvé. E esse ensino eu vou falar que... Eu vou colocar o nome de teologia. Tá? Então Jesus, ele cresceu aprendendo teologia de Israel. O estudo sobre esse Deus de Israel, né? Aprendendo a conviver com ele. O segundo ofício, que era a tradição da época, que era o seguinte: o pai ensinava o seu ofício ao filho, a sua profissão ao filho. José era carpinteiro. Jesus cresceu aprendendo a arte da carpintaria. E é muito interessante esse ofício, por quê? Porque o carpinteiro, ele tem um dom, um talento de olhar para algo que o homem normal não vê beleza e ver beleza ali. Quer ver um exemplo? Onde eu vejo um amontoado de madeira, pau, o carpinteiro, ele vê talvez ali um jogo de mesa e cadeiras maravilhosos. Onde eu vejo um tronco de madeira, né, o carpinteiro, então, ele vê ali uma escultura, ele vê arte, ele vê beleza. É muito parecido com... A gente lá na igreja tem o Ministério de Artesanato. E eu fico maluco, porque aquelas moças, elas olham para o novelo de... O que eu vejo como um novelo de lã, elas veem como uma toalha muito bem ornamentada. É uma coisa incrível, uma coisa incrível. Então Jesus, ele cresce aprendendo esses 2 ofícios. O ofício da teologia, né, da religiosidade, e o ofício da carpintaria. Nós acreditamos, né, que todos nós temos um propósito de vida. Com Jesus não era diferente. Ele tinha um propósito específico. Ele foi preparado para uma obra. E essa obra, ela começa a ser desvendada, a ser praticada a partir dos 30 anos de idade de Jesus. Jesus, então, agora com 30 anos, ele começa o seu ministério. De teólogo e carpinteiro, ele praticamente junta esses 2 ofícios, tornando-se um carpinteiro divino. Jesus, ele, a partir dos 30 anos, ele começa o seu ofício, o ofício de carpinteiro divino. E o que é o carpinteiro divino? O carpinteiro divino, ele tem essa função do carpinteiro de transformar matéria bruta em beleza. Só que o carpinteiro divino tem como matéria bruta homens comuns. O carpinteiro divino, ele transforma homens comuns em homens notáveis. Ser humano comum em um ser humano notável. No caso, ele transforma o ser humano numa espécie de fonte de água viva. O termo que eu vou usar é fonte de palavras de vida. Então, Jesus, ele transforma todo ser humano numa fonte de palavra de vida. Bom, então durante 3 anos, Cristo, ele exerce o seu ministério. Ele começa escolhendo 12 homens para caminhar com ele, os transforma em fontes de palavras de vida. E palavras de vida transforma mesmo, né? Jesus, ele usava as palavras para transformar. E o interessante é que essa transformação começou a ser notada por muitas pessoas. E cada dia que se passava, mais e mais pessoas começavam a seguir Cristo, começavam a andar com Cristo. Foi uma comoção social enorme, mudou a dinâmica da cidade.
por causa dessa mudança de dinâmica, os políticos e religiosos que dominavam, né, a sociedade começaram a se incomodar, começaram a se sentir prejudicados. O que eles fazem então? Começam a perseguir Cristo, começam a ir atrás de Cristo para matá-lo, para que tudo voltasse ao normal. Eles não queriam ter o status quo deles afetados. Mas era muito difícil pegar Cristo. Ele sempre estava com muitas pessoas ao redor. Era difícil chegar até ele. Eles, então, de forma muito astuciosa, conseguem seduzir um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, Judas. Eles subornam Judas e Judas, então, consegue entregar Jesus. E Judas usa um dos piores símbolos, ou um dos mais maravilhosos símbolos da humanidade. Eu falo pior porque a forma que ele usou foi horrível. Ele usa o beijo. A gente só beija quem a gente ama. Nós só beijamos, né, o ósculo santo a quem nos é muito especial. E Judas, ele usa do beijo para sinalizar quem era Jesus, e dessa forma Jesus é capturado. Que coisa. Depois de ser capturado, Jesus ele é levado a uma sala onde é humilhado, espancado e dali é levado para a sua morte. Pendurado numa cruz. Uma morte extremamente humilhante, uma morte extremamente horrível. Depois que Cristo morre, toda aquela multidão, todas aquelas pessoas que o seguiam se desanimam. Se entristecem e a maioria talvez volte, né? Eles tentam voltar à vida comum. E não foi diferente com os 12 mais próximos. Aqueles 12, diante da morte de Cristo, se entristecem. Se entristecem muito, ficam perdidos. Mas uma coisa é muito interessante, uma coisa eles aprendem depois de 3 dias da morte de Jesus. Eles aprendem que palavras de vida não morrem. Palavras de vida não morrem. Como palavras de vida não morrem, Jesus aparece a eles novamente, aparece para os 12, aparece para alguns dos que o seguiam, para mais ou menos 500 pessoas. Todas aquelas pessoas então olham Jesus, se alegram, se animam e continuam a missão dele. Eles agora, como fontes de palavra de vida, continuam propagando essa mensagem, continuam comunicando palavras de vida às pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Palavras de vida não morrem. E a partir disso é muito importante hoje entendermos algumas coisas. Palavras de vida não morrem. Palavras de vida vivificam. Como eu disse, Jesus, ele era perseguido, muitas pessoas queriam estar com ele, ficar junto a ele. Por quê? Porque ouvir Jesus e estar junto a Cristo significava mudança de vida. Mas não só uma mudança de vida, era viver de verdade, era ter impresso em você, em si, a vida. E eu vou dar um exemplo muito interessante. O ministério de Cristo, ele encontra alguns mortos. E quando eu falo mortos, eu falo literalmente defunto, um corpo inanimado. E ao encontrar esses corpos, que eu vou dar 3 exemplos aqui, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. A filha de Jairo havia acabado de falecer antes de Jesus a encontrar. O filho da viúva de Naim estava morto já há alguns dias. E Lázaro possivelmente estava morto há mais de uma semana. Mas uma coisa incrível acontece. Quando esses corpos inanimados são encontrados pelas palavras de Cristo, imediatamente eles ganham vida. Eles são vivificados. Tamanho poder que as palavras de vida comportam. Palavras de vida vivificam. Outro exemplo interessante de que palavras de vida vivificam
é que infelizmente a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E eu falo aqui sempre, né? O mundo está na lógica da violência. E essa lógica, ela deturpa o que é o ser humano. Deturpa a tal ponto de o ser humano, ele não viver mais como um ser humano, mas viver como um objeto. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, fica muito bem claro isso. Tem uma mulher, né, que a Bíblia a chama de mulher samaritana. E quem era essa mulher? Possivelmente uma prostituta. E para a época, o ofício da prostituição era visto com enorme preconceito. Uma prostituta era vista como uma pessoa suja, nojenta, deveria viver na sombra da sociedade. Ou seja, era uma pessoa que vivia sempre escondida, evitando o máximo possível ter contato com as pessoas. Mas objetos não servem só para ficar guardados. Objetos servem para ser usados. E a prostituta, como objeto, ela era usada por homens com desejos sexuais, que a usavam e logo depois de se satisfazerem, a deixavam, iam embora. Ou seja, essa mulher era tratada literalmente como um objeto para ficar no fundo de uma gaveta, escondido. Quando alguém quisesse usar, abria-se a gaveta, usava-se e colocava de novo dentro da gaveta. Jesus encontra com essa mulher. Jesus encontra com esse ser objeto. E o encontro com Jesus é tão maravilhoso que aquela mulher, aquele objeto, ao escutar as palavras de vida, ela entende, ela vive, ela passa a entender quem ela é. A identidade dela é reconstruída. A identidade de objeto é deixada de lado. E agora a identidade de ser humano é carimbada nela. Foi carimbado, foi impresso de forma tão forte essa identidade, que dali mesmo, mais ou menos meio-dia, ela sai ao encontro de todas as pessoas da cidade e começa a falar: eu tenho identidade, e quem me deu a identidade está ali. Eu conheci o homem que tem palavras de vida, é o Messias. Palavras de vida não morrem, palavras de vida vivificam. Em certa medida, todos nós somos tratados como objeto. Talvez você pode até negar, mas você é visto como objeto no seu trabalho. Tenho certeza que quando você não cumprir mais com a sua função, vão te mandar embora. Infelizmente, tem famílias em que o pai, a mãe, o filho são objetos, não é? O homem ou a mulher como um objeto de sustentar a casa, pagar as contas, dar educação. Em certa medida, nós somos tratados como objetos e nos tratamos como objetos. É por isso que é importante permitir que as palavras de vida nos vivifiquem, para a gente perceber que o trabalho é mais do que um trabalho, é um relacionamento, que a família não é uma relação financeira, é uma relação de amor. A nossa identidade só é transformada a partir das palavras de vida. Palavras de vida não morrem, vivificam. Outra coisa muito importante que devemos saber é que palavras de vida não morrem. Palavras de vida possibilitam novas oportunidades. Bom, eu já acabei de dizer, Jesus ele encontra muitas pessoas. E entre essas pessoas, Jesus encontra muitas pessoas doentes, com limitações físicas. Eu vou dar aqui 3 exemplos. Um cego, um paralítico e 10 leprosos. Essas pessoas, ao encontrarem Cristo, são imediatamente curadas. Ao ouvir as palavras de vida, são imediatamente curadas. O cego passa a enxergar, o paralítico passa a andar e os leprosos são livres da lepra. O que isso significa? Significa novas oportunidades. O cego agora vendo, o cego não sendo mais cego enxergando, ele tem novas oportunidades de viver a vida. O paralítico agora podia andar, correr, ir a lugares novos, novas
oportunidades. O leproso, na época, ele era isolado da sociedade, ele ficava à margem. Agora, esses homens, sendo curados da lepra, poderiam ter uma nova oportunidade junto à sociedade, nova oportunidade de vida. Ser curado significa ter uma nova oportunidade. Palavras de vida dão novas oportunidades. Dá nova oportunidade num outro caso muito especial, que é na vida de Pedro. Assim que Cristo é preso, Pedro ele segue e fica ali ao lado da sala, do local em que Cristo estava preso apanhando. Estava ali tentando fazer alguma coisa, sei lá, talvez socorrer o seu mestre. E nessa ocasião, ele é visto por 3 pessoas. E as 3 pessoas sabem quem ele é e perguntam: você não é um daqueles que andava com esse Cristo, com esse Jesus? Você é um dos seguidores dele. Pedro, então, assustado, com medo de perder a vida, nega essa informação por 3 vezes. Mas depois da terceira negativa, Pedro ele cai num incrível arrependimento. Pedro ele então se retira, se recolhe num canto e começa a chorar. Chorar de forma muito dolorida, de forma amargurada. Por quê? Porque ele tinha negado o seu mestre. A gente tem que entender que Pedro, ele já era uma fonte de palavra de vida. Ele já era um ser humano transformado. E ter negado o seu mestre, ter negado quem lhe deu vida, trouxe uma enorme dor a Pedro. Dor essa que nós podemos chamar de arrependimento. E foi por causa desse arrependimento, depois desse choro, que Pedro ele se levanta. Depois de alguns dias ele encontra o seu mestre Cristo. E aí, a partir desse momento, ele entende: palavras de vida não morrem, dão novas oportunidades. De um homem que negou o Cristo, Pedro se torna um dos maiores afirmadores desse Cristo. Ele se torna um dos maiores líderes da história do cristianismo. Palavras de vida dão novas oportunidades. Ter um encontro com Cristo é viver. E viver é experimentar novas oportunidades. Talvez, as suas feridas elas não sejam curadas ao encontrar Cristo. Mas eu tenho certeza que você vai aprender a olhá-las, a lidar com elas de uma perspectiva diferente. Uma nova oportunidade de viver. Você vai errar, a gente vai errar. Mas palavras de vida nos dão novas oportunidades de olhar para o erro e se redimir. E lidar de maneira diferente com a situação. Palavras de vida possibilitam novas oportunidades. E a terceira lição que eu queria compartilhar com vocês é: palavras de vida não morrem. Palavras de vida unem pessoas. Quem tem a vida fácil aqui? Eu não tenho. Você tem uma vida fácil? Olha, cuidar da casa, cuidar de uma igreja, cuidar de uma filha, ter que dar aula, Eu sou professor também. Não é fácil, é muito desafiador. E eu confesso para vocês que eu sou levado, muitas vezes, eu sou tentado a acreditar que tudo depende de mim. Eu sou pastor, eu sou professor, eu sou esposo, eu sou pai, eu que tenho que fazer, eu que tenho que acontecer. Eu sou levado sorrateiramente a uma espécie de individualidade, a um individualismo muito forte, onde parece que tudo depende de mim. Nossa, isso traz um peso enorme. Isso traz um peso, isso traz estresse, isso traz tristeza. E quando eu me sinto assim, quando eu caio nesse erro, nada melhor do que escutar, ou melhor, nada melhor do que ser consolado, do que escutar boas palavras. Consolo. Consolo. Palavras de vida, ela une pessoas porque elas consolam. O consolo sempre vem do outro.
Consolo, talvez ele venha de um amigo, talvez venha da esposa, talvez venha de um parente. Mas o consolo também vem de Jesus, vem da palavra dele, da Bíblia. É de outro, percebe? O consolo, ele nunca vem a partir de nós. Ele pode até vir a partir de nós quando nós deixamos o outro entrar em nós, né? Palavras de vida. Jesus entrar em nós, o outro. E o que é o consolo? O consolo é essa característica, esse sentimento, é até difícil explicar, né? A gente se sente aliviado, a gente se sente respaldado, a gente se sente agraciado. E se sentir aliviado e agraciado gera gratidão. E que gratidão gera? Gera companhia, claro. Poxa, eu quero agradecer quem me consolou. Agradecer quem me consolou, em grande medida, é caminhar junto. É estar presente. É permitir que o outro se faça presente. Consolo gera gratidão. Gratidão gera companhia. Outra característica, né, dentro desse item de palavras de vida é que palavras de vida, elas geram companhia. Por quê? Porque tem exortação, tem puxão de orelha, né? O famoso puxão de orelha, famosa chacoalhada. Por vezes, nós fatalmente iremos andar em maus caminhos. Fatalmente iremos ter ações erradas que irão machucar as pessoas, que irão nos machucar. E nesse momento é muito importante a exortação, esse tapa na cara, essa chacoalhada, esse cara, olha o que você está fazendo, tá errado. Você está indo para o caminho errado, você está fazendo a coisa errada, volta para o caminho certo, muda as atitudes. Exortação. E a exortação, da mesma forma que o consolo, ela sempre vem de alguém, sempre vem do outro, né? De novo, seja de um amigo, de um parente, seja do Espírito Santo. A exortação, a chacoalhada, o puxão de orelha, sempre vem do outro. E a história do Antigo Testamento, principalmente, ela é recheada de exortação, principalmente nos profetas ali, né? O que os profetas fazem com a nação, com as pessoas? Gente, vocês estão caminhando no lugar errado, vocês estão seguindo outro Deus, volta, volta, volta. Isaías 55:7 diz que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Olha só, exortação, ser exortado, se deixar ser chacoalhado, é voltar para o caminho certo, é voltar a se conectar com Deus de uma forma maravilhosa. E quem nos exorta? Quem nos exorta é porque quer nosso bem, é porque nos ama. Olha essa coisa legal também, né? Exortação gera gratidão, gratidão gera companhia. E é muito interessante que o termo exortar e consolar, lá no grego, eles têm a mesma raiz, né? A palavra é parakletos, parakletos, né? A partir dessa palavra eu posso traduzir consolação, exortação. Palavras de vida geram consolo e exortação, que geram gratidão. Gratidão gera companhia. Companhia, o que Jesus veio fazer. Jesus veio através das palavras de vida gerar vida, e vida vai se unindo. Pessoas vão se unindo, vão gerando então mais vida. Eu vou falar que isso é uma família. Palavras de vida geram companhia. Palavras de vida geram uma família. Sabe qual é o nome dessa família? Igreja. Lá em Marcos 10, 29 e 30, um dos meus textos preferidos, diz o seguinte: Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho,
ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, que eu vou chamar, e por causa das palavras de vida, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Palavras de vida geram uma nova família. Palavras de vida estabelecem a igreja. Eu me converti no Japão. Eu posso falar que lá no Japão eu tenho várias casas para ir. Eu tenho várias pessoas para me acomodarem, como pai faz com filho, como irmãos fazem com irmãos. E aqui no Brasil também. Tá? Eu tenho casa, tem irmão que mora em Minas, tem irmão que mora em Goiás, tem irmão que mora aqui em São Paulo, um monte de lugar. Eu tenho um monte de casa para ir. Nova família, igreja, a partir das palavras de vida. Bom, Lucas então é o autor, né? Do livro do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que é essa história, a história das palavras de vida, a história de Jesus, a história de Cristo, a história da formação dessa família, dessa igreja. Família essa que ela não é composta a partir da genética, de uma hereditariedade, e muito menos por tradições. Uma família construída pelo sangue de Jesus. Uma família construída por palavras de vida. Ai, esqueci de uma coisa. Esqueci. Eu devia ter falado lá no começo. Vou falar agora. Lucas escreve, então, essa obra, né? Mas eu não esqueci de falar o destinatário. Se você ler lá no começo, é um tal de Teófilo. Teófilo, segundo alguns estudiosos, era um homem da alta sociedade que se converte. E pede então para Lucas escrever essa história para ele entender o motivo, o que aconteceu com ele, né, de forma mais histórica. Mas Teófilo, se nós formos traduzir literalmente, Teo significa Deus, Filo significa amigo. Então Teófilo significa amigo de Deus. Olha que legal, então Lucas ele escreveu para o amigo de Deus. Amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Se você é amigo de Deus, Lucas escreveu para você. Teófilo, amigo de Deus. Lucas escreveu para você entender a dinâmica das palavras de vida e como elas constroem essa nova família, essa igreja. Teófilo, amigo de Deus, palavras de vida não morrem. Palavras de vida vivificam, palavras de vida dão novas oportunidades, palavras de vida unem pessoas. Que você seja um verdadeiro Teófilo. Que você seja uma verdadeira fonte de palavras de vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor nos esculpe conforme a tua vontade por meio de palavras de vida. Eu quero agradecer porque o Senhor escolheu a minha vida para ser uma obra de arte, para te louvar. Senhor, eu quero que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos. Eu quero, Pai, que o Verbo que se fez carne habite em mim e que eu possa me parecer a cada dia mais com Ele. Que eu seja uma verdadeira fonte de palavras de vida transformada por esse carpinteiro, esse tapeceiro maravilhoso. Que nós, Teófilos, possamos, como uma família, como igreja, pregar as palavras de vida. Abençoe essa semana, esteja conosco. Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus engrandeça essa sua semana e que você seja sempre uma fonte de palavras de vida. Teófilo, Deus te abençoe. Deus te abençoe.
vida em ti, abro meu coração, meu amor, tuas curvas, e fazes cair as barreiras em mim. Desce ao Senhor e dizes palavras de amor e esperanças em ti. Não sente o teu toque, por tua bondade libertas, eu sinto o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou uso. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho vidas, família, muitos irmãos. É Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida,
alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo.